Ele a mandou dar à luz sozinha, mas 4 anos depois, em um resort de montanha lotado, o bilionário que uma vez a rejeitou paralisou ao ver 3 meninas loiras idênticas se virarem para ele, cada uma com seus inconfundíveis olhos azuis. Alexandre Coutinho nunca havia levantado a voz para ela antes, e foi por isso que o som pareceu um golpe físico. Suas palavras, ásperas, em pânico, sem filtro, ficaram suspensas no ar de seu elegante escritório, com paredes de vidro muito tempo depois de terem saído dele. "Dê a luz sozinha!" ele gritou. Mas havia algo selvagem por trás da raiva, algo mais próximo do medo do que da crueldade. Helena Marinho ficou paralisada à sua frente, uma das mãos cobrindo instintivamente a barriga, como se pudesse proteger as minúsculas vidas lá dentro do homem que acabara de rejeitá-las. Ela havia ensaiado esse momento centenas de vezes em sua mente, imaginando alívio ou pelo menos esperança, mas nada em seus sonhos ou pesadelos a havia levado a esta versão de Alexandre, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado, cabelos loiros desalinhados, olhos azuis brilhando com algo sombrio e desconhecido. Ele parecia um homem encurralado pelo próprio passado, não por ela. Ela tentou falar, explicar, dizer que não esperava nada dele, mas ele a interrompeu com um gesto brusco da mão, como se cada palavra que ela pudesse oferecer fosse mais um peso que ele não podia suportar. Ele murmurou sobre o pai, sobre não querer repetir padrões dos quais passou a vida inteira fugindo, sobre não estar pronto para um filho, muito menos 3, embora ele não soubesse disso ainda. O pânico cru em sua voz era algo que ela nunca tinha ouvido dele, nem mesmo nos momentos de maior estresse de sua carreira. E, no entanto, isso não suavizou a ferida. Seu coração batia tão forte que ela mal conseguia ouvir o barulho da cidade lá embaixo. Ela queria alcançá-lo, acalmá-lo, lembrá-lo de que o homem que amava não era o garoto quebrado, moldado pela crueldade de outra pessoa. Mas, quando ela deu um passo em sua direção, sua expressão estremeceu completamente, como se ele estivesse batendo uma porta na cara dela. Ele não conseguia olhar para a barriga dela, não conseguia olhar para os olhos dela, não conseguia olhar para o futuro bem à sua frente. Algo em seu peito se rasgou silenciosamente naquele momento, não com drama, não com raiva, mas com a dor lenta e constante de compreender que ela não conhecia mais o homem que pensava conhecer. Ela percebeu que não queria lutar por alguém determinado a fugir. Então ela engoliu o nó na garganta, endireitou os ombros e forçou-se a falar com uma firmeza que não sentia. Ela disse a ele que não imploraria, não discutiria, não o forçaria a nada. Se ele quisesse sair, ela o deixaria ir. Alexandre não respondeu. Ele não se desculpou. Ele não a procurou. Ele ficou lá, silencioso e trêmulo, muito perdido em seu próprio pânico, para perceber o que estava perdendo. Helena caminhou lentamente até a porta, na esperança de que ele a parasse, chamasse seu nome ou retirasse até mesmo uma única palavra que havia jogado nela. Mas ele permaneceu congelado, um homem preso dentro de um momento que não sabia como desfazer. Quando ela entrou no corredor e a porta se fechou atrás dela, o som foi suave, quase gentil, mas para ela pareceu final. Ela encostou as costas na parede fria, sua respiração tremendo enquanto ela aninhava sua barriga de forma mais protetora do que nunca. Ela sussurrou uma promessa às suas filhas ainda não nascidas, que cuidaria delas, que seria suficiente, mesmo que tivesse que aprender a ser forte sozinha. Dentro do escritório, Alexandre finalmente desabou em sua cadeira,
enterrando o rosto nas mãos enquanto o eco de sua própria voz tocava novamente no silêncio. Ele não tinha falado a sério Deus. Ele não tinha falado a sério nada daquilo, mas o medo havia falado mais alto que a razão, mais alto que o amor, mais alto que o homem que ele queria ser. Quando ele levantou a cabeça e alcançou a porta, Helena já tinha ido embora e o elevador a estava tirando de sua vida. Ele ficou lá olhando para o corredor vazio, uma dor oca florescendo em seu peito, ainda sem perceber que as consequências daquele momento o seguiriam por anos. Nem podia imaginar que, em algum lugar longe das torres brilhantes de seu mundo, 3 garotinhas, 3 pedaços dele mesmo, logo dariam seus primeiros suspiros, sem ele lá, para testemunhar. Capítulo 2. Uma nova vida nas montanhas. Os 4 anos que se seguiram não passaram rapidamente para Helena. Eles se desenrolaram lentamente, moldados por exaustão, ternura, medo e uma força que ela não sabia que possuía. Depois de deixar o escritório de Alexandre, ela desapareceu da cidade quase da noite para o dia, levando apenas o que cabia em seu carro. Ela dirigiu para o interior sem um plano, parando apenas quando chegou a uma tranquila cidade montanhosa, chamada Serra dos Pinhais, onde o ar cheirava a pinho e fumaça de lenha e ninguém sabia seu nome. Lá, ela encontrou um pequeno chalé para alugar atrás de uma padaria e aceitou um emprego em um hotel local como assistente administrativa. Não era glamouroso, mas era estável, e a estabilidade se tornou o chão ao qual ela se agarrou enquanto sua gravidez progredia mais rápido e mais difícil do que ela esperava. Quando o médico lhe disse que estava carregando trigêmeas, ela chorou sozinha em seu carro, não por arrependimento, mas pelo choque de saber que tudo em sua vida seria diferente do que ela havia imaginado. Ela não contou a Alexandre, mesmo quando as noites se tornaram insones e cada passo ficava mais pesado. Ela repassava as palavras dele, ásperas e finais, e lembrava a si mesma que não traria suas filhas para um mundo onde elas começassem sendo indesejadas. Ela não queria que elas sentissem a rejeição que ela sentira naquele dia, e ela jurou que elas nunca sentiriam. Dar à luz 3 bebês quase quebrou seu corpo, mas no momento em que ouviu seus primeiros choros, 3 vozes minúsculas e distintas ecoando na sala do hospital, algo dentro dela se curou. Lorena nasceu primeiro, teimosa e barulhenta. Luana veio em seguida, menor, mas feroz à sua maneira. Letícia chegou por último, piscando para o mundo com a calma curiosidade de alguém que já suspeitava que conseguiria seu caminho pela vida com charme. Elas eram incrivelmente idênticas, penugem loira suave em suas cabeças, olhos azuis perfeitos que a lembravam tão dolorosamente do pai que a fazia doer. Helena segurou todas as 3 contra o peito e sussurrou seus nomes, um por um, sentindo uma onda avassaladora de amor que a fez esquecer, por um momento, todas as feridas que Alexandre havia deixado para trás. A vida com 3 bebês não era fácil. Helena aprendeu a dormir em incrementos de 20 minutos, a misturar fórmula no escuro, a carregar 2 bebês chorando enquanto balançava o terceiro em uma cadeirinha com o pé. Havia dias em que ela não tinha energia para tomar banho e noites em que adormecia sentada ereta contra o berço. O dinheiro estava sempre apertado, apesar de seus melhores esforços. Fraldas e contas médicas se acumulavam mais rápido do que seus contra-cheques, mas ela se recusou a desistir. Ela pegava turnos extras no hotel, limpava quartos nos fins de semana e só aceitava ajuda quando vinha de vizinhos gentis que insistiam que ela merecia pelo menos uma pequena pausa. A equipe passou a amá-la e ainda mais a amar as meninas,
que se tornaram as mascotes não oficiais do hotel assim que aprenderam a andar. Na época em que as trigêmeas completaram 4 anos, Helena havia se tornado alguém inteiramente nova. Ela ainda era gentil, ainda era calorosa, mas muito mais forte do que a garota que uma vez acreditou em um futuro com Alexandre. Ela não tremia mais ao pensar em criar 3 crianças sozinha. Ela tinha feito isso através de febres, através de feriados passados quietamente em casa, através de noites intermináveis onde uma filha chorava até que a outra se juntasse. O riso delas preenchia cada canto de seu pequeno chalé, e Helena percebeu que havia criado uma família que parecia completa, mesmo que não se parecesse com a que ela havia imaginado. No entanto, em algumas noites, quando as meninas finalmente dormiam e o chalé ficava quieto, uma memória passava por suas defesas. Ela pensava na expressão de Alexandre naquele dia terrível, em como o medo havia torcido suas feições, em como ele parecia mais desesperado do que cruel. E ela se perguntava se ele alguma vez se arrependeu das palavras que a afastaram. Ela se perguntava se ele havia mudado, se sua vida havia se tornado mais fria sem ela, se ele alguma vez imaginou como seus filhos poderiam ter se parecido. Ela rapidamente afastava esses pensamentos a cada vez. Pensar no passado era perigoso e ela não tinha intenção de reabrir feridas que passara anos costurando. Capítulo 3. O encontro inesperado. Alexandre, naqueles mesmos 4 anos, construiu um império de sucesso ao seu redor, mas cada conquista soava vazia. Ele trabalhava mais horas, viajava constantemente e preenchia cada momento para evitar o silêncio, porque no silêncio ele ouvia ecos de sua própria voz dizendo a Helena para lidar com a gravidez sozinha. Ele se endureceu a cada mês que passava, convencendo a todos, incluindo a si mesmo, de que não se importava. No entanto, toda vez que via uma mulher com um carrinho de bebê ou uma garotinha com olhos azuis, algo dentro dele se apertava dolorosamente. Ele não tinha ideia do que havia perdido, mas seu subconsciente parecia saber e o lembrava lentamente. Helena presumiu que seus caminhos nunca mais se cruzariam. O mundo era grande e ela morava longe dos lugares que Alexandre frequentava. Ela acreditava que a distância era suficiente para garantir segurança, o suficiente para garantir que ele nunca apareceria em sua vida para perturbar a frágil paz que ela havia construído para suas filhas. Ela não tinha motivos para pensar o contrário, mas o destino, indiferente às suas tentativas de controle, já havia começado a tecer fios em direção ao momento que ela temia e secretamente ansiava. E no coração do inverno, quando as montanhas ficaram pesadas de neve e o hotel se encheu de hóspedes de férias, seu mundo tranquilo colidiria com aquele que ela deixou para trás, trazendo consigo um acerto de contas que ela passou 4 anos evitando. O hotel, chamado agora de Aconchego da Montanha, já estava transbordando de hóspedes de férias quando Alexandre chegou, embora ele mal registrasse as bandeiras festivas, as luzes quentes ou a equipe se agitando para acompanhar o caos sazonal. Ele havia voado apenas porque o conselho insistiu que a cúpula anual de Ano Novo exigia sua presença, e ele pretendia ficar não mais do que o absolutamente necessário. Sua mente estava em outro lugar, dispersa e inquieta por meses, sem uma explicação que ele estivesse disposto a confrontar. As montanhas ao redor do resort se estendiam brancas e silenciosas, mas dentro do saguão tudo fervilhava de barulho e expectativa, famílias fazendo check-in com crianças puxando animadamente as mangas dos pais. Alexandre entrou com o ar desapegado de um homem muito acostumado a se mover pelo mundo sem ser visto,
apesar de ser a pessoa mais reconhecível em qualquer sala em que entrasse. Ele não esperava nada em comum. Ele não esperava nada. Foi por isso que o som de risadas altas, brilhantes, em 3 tons distintos, o parou no meio do passo. Crianças riam em todos os lugares durante as férias, mas esse som cortou o barulho ao seu redor e atingiu algo inquietantemente familiar em algum lugar profundo em seu peito. Isso fez sua garganta apertar antes que ele pudesse racionalizar o porquê. Ele se virou quase inconscientemente em direção à fonte, examinando o saguão. Foi então que ele as viu. 3 menininhas, com no máximo 4 anos, idênticas de uma forma que fez o mundo gaguejar. Seus cabelos loiros finos brilhavam sob as luzes do saguão, enquanto elas corriam entre os hóspedes, perseguindo-se com alegria sem filtro. Seus vestidos cintilavam com lantejoulas, seus sapatos batiam suavemente no chão polido. Elas eram de tirar o fôlego, brilhantes como a luz do sol de inverno, mas o que congelou Alexandre onde ele estava eram seus olhos, azuis, o tom exato que ele via no espelho todas as manhãs. O mesmo formato, a mesma profundidade, a mesma cor inconfundível que ele não havia percebido que poderia aparecer no rosto de uma criança até aquele momento. Seu coração disparou tão violentamente que ele se sentiu tonto. Ele piscou 1, 2 vezes, convencendo-se de que era coincidência, um truque de iluminação ou simplesmente fadiga, brincando com sua visão. Mas então uma das meninas, ele não sabia qual, elas eram perfeitamente idênticas, correu direto por ele, suas risadinhas ecoando atrás dela como o tilintar de sinos de vidro. Quando ela olhou para ele por uma fração de segundo, sua respiração o abandonou. Não havia como negar. Ela poderia ter sido um retrato em miniatura dele. Todas elas poderiam. Um único pensamento horrível e excitante o atingiu. São elas, ó Deus, são minhas. Seu pulso martelava tão forte que ele se sentiu leve. Ele deu um passo em direção a elas, cambaleante, o instinto o guiando antes que a lógica o alcançasse. Mas antes que ele pudesse falar, outra voz se elevou do outro lado do saguão, uma voz que ele não ouvia há 4 anos, mas reconheceu instantaneamente com a nitidez de uma memória que ele nunca admitiu que guardava. Lorena, Luana, Letícia. A voz dela, Helena. O mundo de Alexandre pareceu se inclinar enquanto ela aparecia no final do corredor, passando por entre os hóspedes com a graça familiar que ele tanto tentou esquecer. Seu cabelo castanho estava levemente despenteado pela pressa, suas bochechas coradas, seus olhos azuis atentos enquanto ela tentava guiar as meninas. Ela parecia mais velha, mais forte, mais firme do que a mulher que ele viu pela última vez, tremendo em seu escritório, mas ainda inegavelmente a ela, linda de uma forma que fazia seu peito doer. Ela estava tão perto que ele podia contar os flocos de neve derretendo em seu casaco. E então ela levantou o olhar e o viu. Seu corpo inteiro ficou imóvel. Seus olhos se arregalaram, como se o ar tivesse sido tirado dela. No espaço de um batimento cardíaco, ele viu o choque se transformar em medo, depois em um instinto protetor tão feroz que quase o fez estremecer. Ela deu um passo em direção às meninas e as reuniu mais perto, com um movimento fluido e praticado, que lhe disse que ela o havia feito 1000 vezes. Era o gesto de uma mãe, guardando a coisa mais preciosa que ela possuía. Ele não conseguia se mover, não conseguia falar. Mal conseguia respirar. Todo o barulho do saguão se dissolveu até que houvesse apenas o som de seu próprio coração batendo em seus ouvidos. Helena engoliu em seco, sua mandíbula apertando. Ele queria dizer o nome dela, mas sua garganta parecia travada,
sua boca seca. Ela estava a apenas alguns passos de distância agora, piscando rapidamente como se estivesse tentando determinar se ele era real ou uma alucinação invocada pela exaustão. As meninas puxaram seu vestido impacientemente, inconscientes do furacão se formando ao redor delas. Uma delas olhou para Alexandre novamente, a curiosidade puxando seu sorriso. Helena viu isso e instintivamente moveu as meninas para trás de suas pernas. Alexandre estremeceu como se tivesse sido atingido. Finalmente, após o que pareceu uma vida inteira, ele forçou um sussurro, rouco e incrédulo. Helena, elas são... O resto da pergunta ficou preso em sua garganta, mas ele não precisava terminá-la. A resposta já estava olhando para ele com 3 pares de seus próprios olhos azuis. Os lábios de Helena se entreabriram em uma inspiração silenciosa, e a expressão que ela usava lhe disse tudo o que ele precisava saber. Seus joelhos ameaçaram ceder. Ela agarrou as mãos das meninas e murmurou algo para elas muito baixinho para ele ouvir. Então, com a voz firme, mas trêmula nas bordas, ela encontrou seu olhar, por anos de dor, resolução e verdades não ditas, fervilhando sob a superfície. Alexandre, ela disse suavemente, não aqui. E antes que ele pudesse responder, antes que ele pudesse entender a onda esmagadora dentro dele, ela acenou para um corredor lateral, dizendo-lhe silenciosamente para segui-la. Ele o fez, porque ele não tinha mais escolha. O passado que ele pensou ter enterrado acabara de entrar no saguão em 3 pares de pés minúsculos, e nada em seu mundo seria o mesmo novamente. Capítulo 4. A verdade na neve. Helena o guiou por um corredor lateral tranquilo, sua postura rígida e protetora, enquanto o suave zumbido da música de férias desaparecia atrás deles. Alexandre a seguiu à distância, com medo de que, se ele andasse muito perto, ela pudesse desaparecer novamente. Seu batimento cardíaco parecia alto demais no corredor estreito, ecoando em seu peito com uma intensidade que dificultava a respiração. Ele havia imaginado vê-la novamente centenas de vezes, geralmente tarde da noite, quando a culpa o roía, mas nem uma única vez ele imaginou isso. Não ela parecendo forte e composta. Não 3 menininhas com seus olhos. Não a verdade esmagadora olhando para ele com a força de um tsunami. Eles saíram para um pequeno terraço com vista para as encostas nevadas. O frio o atingiu imediatamente, nítido e firme, como se o ar da montanha se recusasse a deixá-lo fugir do que estava por vir. Helena cruzou os braços, embora ele suspeitasse que não era do frio que ela estava se protegendo. O fraco brilho das janelas do saguão iluminava seu rosto, revelando a tensão em sua mandíbula e o tremor contido em sua respiração. O mesmo vento levantou o cabelo de ambos, borrando a linha entre o passado e o presente de uma forma que fez seu peito apertar dolorosamente. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. Alexandre queria dizer 1000 coisas, mas nenhuma delas parecia adequada. E certamente nenhuma poderia reescrever o momento que os havia quebrado. Finalmente Helena exalou lentamente como se estivesse se preparando para o impacto. Acho que você já entendeu, ela disse, não acusando, apenas cansada. Sim, elas são suas. A palavra o atingiu com tanta força que ele teve que apoiar a mão no corrimão. Ele soltou uma respiração trêmula, todo o arrependimento que ele havia enterrado subindo à superfície de uma só vez. Meu Deus! Ele sussurrou, pressionando uma mão trêmula na testa. 3 delas. Helena, eu nem sei o que dizer. Eu não esperava que você dissesse nada. Ela respondeu, sua voz firme de uma forma
que sugeria que ela havia ensaiado esse momento em sua mente, embora provavelmente esperando que nunca viesse. Você deixou sua posição muito clara 4 anos atrás. A calma dela doeu mais do que um grito. Alexandre levantou a cabeça, encontrando seus olhos com uma intensidade que revirou o seu estômago. Eu não falei a sério o que eu disse. Você gritou na minha cara. Os lábios dela se apertaram, não com raiva, mas com uma calma resolução moldada por anos de sobrevivência. E mesmo que você não falasse a sério, ainda me disse tudo o que eu precisava saber na época. Ele fechou os olhos. A memória era vívida, seu medo, seu pânico, a voz de seu próprio pai ecoando em sua mente, misturando-se com a sua, até que ele não conseguia distingui-las. Ele a havia atacado não porque não queria a criança, mas porque estava aterrorizado de se tornar o homem que odiava. Mas nada disso desculpava o dano que ele causou. Eu estava com medo, ele forçou. Não de você, não delas, de mim mesmo. Eu pensei que destruiria tudo o que tocasse se tentasse ser pai. Helena soltou uma risada silenciosa e sem humor. Então, em vez disso, você me destruiu? Ele estremeceu, porque merecia a ferroada dessa verdade. Eu sei, e eu daria qualquer coisa para retirar o que eu disse. Mas você não pode. O olhar dela fixou-se no dele, inabalável. E eu tive 4 anos para aceitar isso. Ele examinou sua expressão, esperando por até mesmo um lampejo de ternura. Mas o que viu foi força, duramente conquistada e inabalável. Ela não era a mulher que ele deixou para trás. Ela era alguém que havia lutado sozinha, sobrevivido sozinha e construído uma vida sem ele. Ele engoliu em seco, sua voz rouca. Por que você não me contou? Nem mesmo uma vez? O que teria mudado? Ela perguntou gentilmente. Você teria aparecido 4 anos atrás? Você teria aguentado saber que eu estava carregando 3? Ela balançou a cabeça antes que ele pudesse responder. Eu não acho que você teria. Não naquela época. Talvez nem mesmo um ano depois. Essa verdade atingiu mais fundo do que qualquer acusação. Ela se aproximou do corrimão, seus olhos vagando em direção à encosta nevada onde as famílias brincavam sob as luzes. Eu as protegi, Alexandre, e a mim mesma. Eu não ia criar filhos com alguém que queria desaparecer no momento em que as coisas ficassem reais. Ele abriu a boca e depois a fechou. Ela estava certa. Ele esteve a um erro de respiração, de fugir naquela época. Não havia como negar isso. Eu não sou mais aquele homem, ele disse finalmente, voz baixa, mas firme. Eu não espero que você acredite nisso imediatamente. Eu só preciso que você saiba disso. Helena não parecia convencida, mas também não o ignorou. Seus dedos se curvaram e se descruzaram contra os braços, traindo a guerra interna que ela estava travando. As meninas não sabem nada sobre você, ela admitiu depois de um momento. Nem seu nome, nem seu rosto, nem o que aconteceu. Eu não queria que elas crescessem se sentindo indesejadas. Indesejadas? A palavra rachou em seu peito. Elas nunca foram indesejadas. Eu simplesmente não sabia como lidar com isso. Ela o interrompeu, não cruelmente, mas com aceitação cansada. Eu sei, mas elas são reais agora. Elas estão aqui e você não pode simplesmente entrar na vida delas, a menos que esteja completamente certo de que vai ficar. Ele inspirou profundamente. Eu vou ficar. Eu quero ficar. Mais do que tudo. Os olhos de Helena examinaram os dele, procurando por sinceridade, fraqueza, qualquer coisa que pudesse revelar se ele estava mentindo para si mesmo. O vento agitou seu cabelo, roçando em seu rosto, e ela o colocou atrás da orelha com um suspiro.
Então me mostre, ela disse baixinho. Nos mostre. Palavras não significarão nada a menos que você as apoie com ações. Alexandre assentiu lentamente, entendendo que nada que ele dissesse naquela noite apagaria o passado. Ele teria que provar a si mesmo com paciência, consistência e humildade, traços que ele nunca havia praticado até agora. Flocos de neve flutuavam entre eles como pequenas e frágeis verdades se estabelecendo no ar frio. Pela primeira vez desde que entrou naquele saguão, Alexandre sentiu algo além de choque ou autoaversão. Ele sentiu determinação, trêmula, desesperada, mas real. Helena se virou em direção à porta, pronta para se juntar às filhas. Ela parou apenas uma vez, olhando para ele com uma expressão que não era perdão, mas também não era rejeição. Isso muda tudo, ela sussurrou. E então ela entrou, deixando-o sozinho no terraço com sua culpa, seu espanto e a crescente percepção de que sua vida inteira acabara de mudar para algo que ele ainda não sabia como navegar, mas pelo qual queria desesperadamente lutar. Capítulo 5. O palco e a confissão. A apresentação de férias começou mais tarde naquela noite no grande salão de festas, que havia sido transformado em um brilhante país das maravilhas de inverno. Luzes cintilantes, penduradas no teto, como estrelas em cascata, recortes de flocos de neve pendurados em cada viga, e o ar estava cheio da conversa animada de crianças que mal conseguiam ficar paradas. Pais se aglomeravam em fileiras de cadeiras, enquanto a equipe corria, fazendo ajustes de última hora nos figurinos e nas músicas. Helena havia ajudado a organizar o evento, então ela se movia com familiaridade praticada pela sala, alisando saias, amarrando fitas soltas, sussurrando encorajamento para pequenos artistas nervosos. As trigêmeas, no entanto, não estavam nem um pouco nervosas. Elas estavam empoleiradas nos bastidores como 3 duendes travessos, cheias de energia, completamente inconscientes da tempestade emocional que havia abalado sua mãe apenas 1 hora antes. Alexandre ficou perto do fundo do salão de festas, sem saber onde ele tinha permissão para ficar, a que lugar ele pertencia. Cada som ao seu redor parecia alto demais, cada minuto longo demais. Seu olhar continuava se desviando para o lugar onde as trigêmeas esperavam atrás da cortina, seu peito apertando cada vez que ele vislumbrava seus cachos loiros ou o brilho de seus vestidos. Ele não tinha ideia de como processar a enormidade do que havia aprendido, mas sabia de uma coisa com absoluta certeza: ele não fugiria novamente. Não depois de ver os rostos delas, não depois de ver a força de Helena, não depois de entender o peso do que ela havia carregado sozinha. Quando o show começou, um grupo de crianças subiu ao palco para apresentar um poema de inverno. Outro grupo seguiu com uma rotina de dança desajeitada, mas encantadora, que levou a plateia a risos deliciosos. A sala parecia quente e brilhante, um casulo de comunidade e celebração, mas Alexandre mal registrava algo disso. Ele estava esperando, coração palpitando, mãos inquietas, pelo momento em que as trigêmeas apareceriam. Quando sua vez foi anunciada, a cortina se abriu para revelar Lorena, Luana e Letícia, de mãos dadas no centro do palco. A plateia irrompeu em murmúrios suaves de adoração ao ver as meninas loiras, idênticas, com olhos azuis brilhantes. Elas pareciam personagens de livros de histórias sob as luzes quentes do palco, confiantes e radiantes, enquanto examinavam a sala em busca da mãe. Helena se aproximou do palco, sua expressão suavizando com orgulho e ternura. Mas Alexandre sentiu algo mais surgir nele, uma mistura avassaladora e sufocante de admiração e arrependimento.
Essas eram suas filhas, suas, e ele havia perdido todos os momentos que levaram a este. A música desapareceu e Lorena deu um passo à frente primeiro, seu pequeno queixo erguido com surpreendente compostura. Queremos agradecer à nossa mamãe, ela anunciou com orgulho, sua voz ecoando pelo salão. Porque ela sempre trabalha muito e cuida de nós e nunca nos deixa sentirmos sozinhas. A plateia murmurou em aprovação e Helena cobriu a boca já emocionada. Luana deu um passo à frente em seguida, segurando a mão da irmã. E a mamãe diz que as famílias devem ser sempre gentis. Ela acrescentou com um sorriso radiante. E que ser corajoso significa amar, mesmo quando dá medo. Algumas pessoas na plateia soltaram suspiros de simpatia, tocadas pela inocência em suas palavras. Helena piscou rapidamente, lágrimas brilhando em seus olhos. Então Letícia, a menor, mas mais ousada das três, moveu-se para a frente do palco com um talento teatral. E se o nosso papai estivesse aqui? Ela começou fazendo uma pausa dramática. Diríamos a ele que não estamos nem um pouco zangadas com ele. O salão de festas caiu em silêncio. Helena ficou pálida. Alexandre sentiu o ar sair de seus pulmões. E diríamos a ele que ele pode vir aos nossos shows, se ele quiser. Letícia finalizou docemente, sorrindo como se não tivesse acabado de soltar o equivalente emocional a uma bomba em toda a sala. Uma onda de surpresa e mágoa varreu a plateia. A mão de Helena voou para o peito. Ela parecia dividida entre rir, chorar e desmoronar. Alexandre se sentiu enraizado no lugar, seu mundo inteiro se inclinando enquanto as palavras dela penetravam. Elas nem o conheciam, mas de alguma forma o haviam perdoado. As crianças perdoam com todo o coração, livremente e sem o amargor que os adultos carregam, e algo dentro dele se abriu completamente. Antes que ele percebesse o que estava fazendo, ele deu um passo à frente. Suas pernas se moveram sem consultar sua mente, impulsionadas por uma força mais forte que o medo e mais profunda que o orgulho. Ele subiu ao palco lentamente, consciente de todos os olhos sobre ele, consciente da expressão atordoada de Helena, consciente das três menininhas se virando para ele com curiosidade aberta. Ele se ajoelhou para ficar no nível delas, sua voz tremendo quando finalmente falou. Eu não planejei dizer nada esta noite. Ele começou olhando brevemente para Helena antes de se concentrar nas meninas. Mas ouvir as palavras de vocês, ver vocês aqui, eu não pude ficar em silêncio. Lorena inclinou a cabeça. Luana deu um passo mais perto. Letícia o estudou ousadamente, como se estivesse tentando decidir se ele era digno de ser o pai que ela acabara de perdoar. Eu cometi erros. Ele continuou, voz instável, mas sincera. Erros que passarei o resto da minha vida tentando corrigir. Eu deveria ter estado aqui por vocês desde o começo. Eu deveria ter sido alguém com quem vocês pudessem contar. Ele engoliu em seco, sentindo a emoção subir em sua garganta. Mas se vocês me permitirem, eu ficaria honrado em fazer parte da vida de vocês. Não apenas hoje, não apenas às vezes, sempre. Como pai de vocês. A plateia ofegou suavemente antes de cair em um silêncio reverente. Letícia quebrou o silêncio primeiro, envolvendo os braços em torno de seu pescoço com total confiança. Luana seguiu com um abraço ligeiramente tímido, mas caloroso. Lorena hesitou apenas um momento antes de se juntar a elas, sua pequena voz sussurrando. Tudo bem. Os braços de Alexandre envolveram todas as três, e pela primeira vez em 4 anos, ele se permitiu chorar, não por fraqueza, mas pela percepção avassaladora
de que lhe havia sido dada uma segunda chance que ele não merecia, mas que nunca desperdiçaria. Quando ele finalmente levantou o olhar, Helena estava parada no pé do palco, lágrimas escorrendo pelo rosto, sua expressão uma mistura de choque, medo e algo mais suave, algo como esperança que ela estava com muito medo de nomear. A plateia irrompeu em aplausos, mas para Alexandre e Helena, todo o resto desapareceu. O momento pertencia às filhas deles, a verdade finalmente falada e a frágil possibilidade de que sua história fraturada não tivesse acabado afinal. Capítulo 6. A consistência constrói a ponte. Os dias que se seguiram à apresentação não se pareciam em nada com o mundo que Alexandre conheceu durante a maior parte de sua vida. Em vez de salas de reuniões, chamadas de investidores, e o silêncio impecável da cobertura, ele se viu navegando em um universo governado por 3 garotinhas espirituosas que pareciam existir em perpétuo movimento. Tudo sobre elas vinha em trios, 3 pares de passos batendo em pisos de madeira, 3 vozes chamando mamãe, ou olha para mim, ou, ocasionalmente, ela roubou meu laço de novo. 3 personalidades que se entrelaçavam, se confrontavam e depois se fundiam de volta em um piscar de olhos. Alexandre entrou na órbita delas cautelosamente no início, determinado a não sobrecarregá-las ou a Helena, mas incapaz de ficar longe. Todas as manhãs ele aparecia no café do hotel antes de suas reuniões de negócios, trazendo doces que as meninas amavam e café exatamente do jeito que Helena preferia, embora ela não tivesse lhe dito. Ele se lembrava de muita coisa, na verdade. Como ela segurava a caneca com as 2 mãos quando estava cansada, como seus olhos se suavizavam quando ela observava as meninas brincarem, como seus ombros relaxavam quando ela finalmente se permitia até mesmo um momento de silêncio. No início, Helena manteve distância, observando-o com a cautela de quem sobreviveu à traição e não planejava repetir a história. Ela sentava-se em frente a ele no café da manhã, respondendo a perguntas educadas, mas sempre mantendo uma parede protetora entre eles. Uma parede construída com fraldas, noites sem dormir e a memória de um homem gritando que ela deveria dar à luz sozinha. Ainda assim, ela não o impediu de passar tempo com as meninas, e isso por si só lhe disse mais do que qualquer palavra que ela falasse. Ela estava observando, avaliando, esperando para ver se ele fugiria novamente. Ele não a culpava. Ele não tinha certeza se teria confiado em si mesmo naquela época também. As trigêmeas, no entanto, o aceitaram com a generosidade sem esforço que só as crianças possuem. Elas não questionaram onde ele esteve ou por que ele apareceu de repente. Elas simplesmente presumiram que ele pertencia ali no momento em que ele se ajoelhou até à altura delas e ouviu suas histórias divagantes como se fossem os eventos mais importantes da Terra. Lorena o tratava como um quebra-cabeça a ser resolvido, estudando-o com a seriedade de uma pequena filósofa. Luana se afeiçoou a ele rapidamente, sua curiosidade gentil florescendo em afeto em poucos dias. Letícia, ousada e dramática, anunciou a toda a equipe que tinha um papai agora e se recusou a deixá-lo andar em qualquer lugar sem segurar sua mão. A confiança delas era frágil em sua simplicidade, mas poderosa o suficiente para quebrar algo profundo dentro dele, a vergonha que ele carregava por anos, o medo de que ele não fosse capaz de amar, a crença de que ele apenas repetiria os erros de seu pai. Helena viu as mudanças, mesmo quando tentou não ver. Ela viu como ele amarrava 3 pares de cadarços de manhã
enquanto as meninas riam e se mexiam demais para facilitar. Ela o viu ajoelhado no chão da sala de estar da equipe, deixando as meninas trançarem seu cabelo com fitas até que ele parecesse ridículo, mas ele nunca reclamou. Ela viu como ele as corrigia gentilmente, como ele elogiava suas menores conquistas, como ele sempre se ajoelhava ao nível delas quando falavam para que se sentissem vistas. E o mais revelador de tudo, ela viu a dor silenciosa em sua expressão quando ele olhava para elas, uma dor nascida da percepção de que ele havia perdido tantas primeiras vezes, tantas noites, tantas memórias que nunca voltariam. Ela sabia que ele carregava aquele arrependimento pesadamente e uma parte dela se suavizou apesar de si mesma. Mas o perdão não era um interruptor que ela podia acionar. Ele vivia em pequenos momentos hesitantes. Uma noite, após um longo turno, ela voltou para casa e encontrou Alexandre sentado de pernas cruzadas no chão de sua sala, cercado por bonecas e projetos de artesanato inacabados. As meninas estavam aninhadas contra ele, cada uma apoiada em um ombro ou braço diferente, enquanto ele lia uma história exageradamente dramática sobre princesas em missões com dragões. Sua voz tropeçava nos diálogos, mas as meninas não pareciam se importar. Elas riam alto em todos os momentos errados e o corrigiam quando ele pronunciava mal um nome. Helena parou na porta, despercebida, seu coração apertando com a cena. Algo quente, perigosamente quente, floresceu dentro dela. Ela se forçou a entrar antes de ceder completamente. Com o passar das semanas, em um ritmo constante, as meninas começaram a antecipar a chegada dele. Elas pressionavam os rostos na janela de manhã ou corriam pelo saguão gritando o nome dele. A primeira vez que Luana o chamou de papai, por acidente, a respiração de Helena parou. Alexandre congelou no meio do passo, seus olhos marejados, sua voz falhando quando ele a corrigiu gentilmente, não porque ele não queria o título, mas porque ele não queria apressar o que precisava crescer naturalmente. Mas Luana apenas deu de ombros e repetiu de qualquer maneira, e Lorena e Letícia rapidamente seguiram. Helena fingiu que não ouviu, mas ela ouviu. Ela ouviu cada sílaba. Ainda assim, quanto mais Alexandre se integrava em suas vidas, mais Helena lutava com a tensão silenciosa que se acumulava entre eles. Ela não podia mais negar que algo nele havia mudado, não superficialmente, mas profunda, dolorosa e inconfundivelmente. Ele estava mais suave, mais calmo, mais firme de maneiras que ela nunca acreditou serem possíveis para ele. Mas a confiança não nascia apenas da observação, ela vinha da consistência. Ele lhe deu isso inesperadamente e infalivelmente. Uma tarde, enquanto o inverno começava a se suavizar na primavera precoce, Helena se viu sozinha com ele no jardim do hotel, enquanto as meninas se perseguiam entre as árvores. O ar cheirava a terra descongelando, e pinho. Ela tentou ignorar a maneira como seu peito se apertava em sua presença. Alexandre observou as meninas com um foco que beirava a reverência antes de se virar para ela com uma expressão que ela não conseguia decifrar. "Você fez um trabalho incrível", ele disse baixinho. "Elas são extraordinárias." A garganta de Helena apertou. Elas são meu mundo inteiro. "Eu sei." Sua voz suavizou. "E eu não estou tentando tirar nada de você. Eu só estou esperando que você me deixe fazer parte disso." Ela desviou o olhar piscando forte. "Eu quero acreditar em você. Eu simplesmente não posso me dar ao luxo de errar novamente." "Eu entendo", ele respondeu. "Você não me deve confiança. Eu tenho que conquistá-la." Sua humildade a desarmou completamente. Ela não respondeu, mas também não foi embora.
Pela primeira vez desde que ele voltou para sua vida, ela se permitiu ficar ao lado dele sem construir uma parede entre eles. O silêncio que se estabeleceu era frágil, mas estranhamente pacífico. Ele não a pressionou. Ele simplesmente ficou observando as filhas correrem pela luz fraca, parecendo que finalmente entendia a gravidade de tudo o que ele quase jogou fora. E Helena, apesar de cada cicatriz gravada em seu coração, sentiu algo que não se permitia sentir em 4 anos: esperança. Capítulo 7. Uma viagem à cidade grande. A primavera envolveu as montanhas em um calor suave que tornou tudo mais gentil, como se até a natureza entendesse que algo dentro de Helena estava começando a descongelar. O hotel ficou mais silencioso à medida que as multidões de férias desapareciam, deixando longos períodos de dias pacíficos onde as meninas brincavam no pátio e a equipe se preparava para a temporada de verão. Foi durante essa calmaria que Alexandre sugeriu levar as meninas a São Francisco, substituindo o nome da cidade original para dar um ar de grande viagem, para ver o oceano, o aquário e todos os lugares que elas só tinham visto em livros de figuras. Helena hesitou no início, sem saber se estava pronta para sair do mundo contido que havia construído, mas as trigêmeas irromperam em um deleite tão exuberante que ela concordou, relutantemente no início, depois com um fragmento de excitação que ela tentou esconder. No momento em que aterrissaram, as meninas pressionaram os rostos contra as janelas do avião, seus olhos azuis arregalados de admiração. Alexandre havia arranjado tudo meticulosamente. 3 assentos de elevação esperando em um SUV alugado, uma suíte com um quarto conjugado para que Helena não tivesse que se preocupar com arranjos para dormir, e uma programação flexível o suficiente para acomodar brincadeiras espontâneas ou colapsos inevitáveis. Surpreendeu-a o quanto ele pensou em detalhes que ela mesma muitas vezes esquecia, mas o que a surpreendeu mais foi o quão natural ele parecia entre elas. Ele levantava a bagagem com um braço enquanto carregava Letícia no outro, distribuía lanches com a eficiência de um pai que havia feito isso 1000 vezes e respondia às perguntas intermináveis das meninas sem um traço de impaciência. São Francisco sobrecarregou as meninas da melhor maneira possível. Elas gritavam enquanto os bondes passavam, apontavam para os leões marinhos descansando perto do cais e pressionavam as mãos pegajosas contra os tanques de vidro no aquário, enquanto peixes coloridos passavam correndo. Helena as observava a alguns passos de distância, ocasionalmente esbarrando nos ombros com Alexandre quando seus caminhos se estreitavam. Cada vez que isso acontecia, seu coração dava um pequeno salto assustado, como se tivesse esquecido como existir ao lado do dele. Ela tentou enterrar o sentimento, mas ele persistiu, suavizando-a de maneiras que ela não ousava reconhecer. Uma noite, após um longo dia de exploração, eles acabaram em uma praia tranquila pouco antes do pôr do sol. O vento carregava o cheiro de sal e algas marinhas, e o céu se estendia em tons quentes de ouro e rosa. As meninas correram para a beira, gritando de rir enquanto as ondas frias batiam em seus tornozelos. Helena ficou perto o suficiente para intervir, mas longe o suficiente para deixá-las vagar livremente. Alexandre estava ao lado dela, com as mãos nos bolsos, observando a cena com uma reverência que ela raramente via em alguém. "Elas são destemidas", ele disse suavemente, como se tivesse medo de quebrar o momento. "Elas são exaustivas", ela respondeu, embora um sorriso puxasse seus lábios. "Elas são perfeitas", ele murmurou, e a sinceridade em sua voz apertou seu peito.
Ela olhou para ele, pegando um vislumbre de algo cru em sua expressão. Gratidão, admiração, talvez até amor. Era demais, muito cedo, mas ela não desviou o olhar. Não desta vez. Mais tarde, quando as meninas estavam dormindo em suas camas, cada uma enrolada com um bicho de pelúcia que Alexandre havia ganhado para elas em uma cabine de jogos, Helena saiu para uma varanda para respirar o ar fresco da noite. As luzes da cidade brilhavam sobre a água e o fraco ruído do tráfego zumbia abaixo. Ela envolveu os braços em torno de si mesma, mais para afirmar suas emoções do que para se manter aquecida. Ela não ouviu Alexandre entrar até que ele parou ao lado dela. Sem sono? Ele perguntou baixinho. Muita coisa na minha cabeça. Ela não deu mais detalhes, embora suspeitasse que ele já sabia. Por um momento, eles ficaram lá em silêncio, observando as ondas rolarem na costa. Então Alexandre falou, sua voz pesada com uma sinceridade que ela raramente ouvia dele. Eu quero te dizer uma coisa, ele disse, e não estou dizendo isso para te pressionar. Estou dizendo porque estou segurando isso por muito tempo. A respiração de Helena prendeu, mas ela não o interrompeu. Eu nunca parei de pensar em você, ele confessou, os olhos fixos no horizonte. Nem por um único dia. Eu disse a mim mesmo que tinha superado, que me enterrar no trabalho facilitaria. Mas todas as noites eu ficava acordado, imaginando como era a sua vida, se você estava segura, se estava feliz, se a criança que você carregava estava bem. Sua voz tremeu, mas ele lutou contra isso. Quando eu vi 3 meninas com o meu rosto naquele saguão, parecia que o universo deixou cair cada erro que eu já cometi bem na minha frente. Mas pela primeira vez na minha vida, eu não tive medo da verdade. Eu queria isso, eu queria elas. E eu queria você. Helena engoliu em seco. Ela havia se preparado para muitas conversas, mas não para esta. Eu te amo, Helena, ele disse, não urgentemente, mas baixinho, como se estivesse oferecendo a ela algo frágil que ele estava protegendo por anos. Eu te amei naquela época, mesmo que estivesse muito quebrado para demonstrar. E eu te amo agora, de uma maneira que eu finalmente entendo. Eu não espero que você diga nada de volta. Eu só precisava que você soubesse. Os olhos dela ardiam, mas ela piscou para afastar as lágrimas. Ela olhou para ele, realmente olhou para ele. Este não era o homem que gritou com ela com medo anos atrás. Este homem estava firme em sua vulnerabilidade, não exigindo nada, não implorando por perdão, mas esperando por ela, pelas meninas, por uma vida que ele uma vez jogou fora. Quando ela finalmente falou, sua voz era baixa, mas honesta. Eu não sei se estou pronta para dizer algo assim ainda, ela sussurrou. Eu passei tanto tempo juntando os pedaços sozinha. É difícil deixar alguém entrar agora. É difícil confiar que você não vai fugir de novo. Eu não vou, ele disse simplesmente. Eu quero acreditar nisso, ela admitiu. E eu acho que uma parte de mim já acredita. Ele exalou suavemente, não em alívio, mas em algo mais profundo. Gratidão tingida de esperança. Ela não se afastou quando ele levantou a mão em sua direção, afastando uma mecha de cabelo para trás da orelha dela. Seus dedos demoraram apenas um momento antes de ele deixá-los cair, como se a lembrasse de que ela tinha o poder de decidir o que viria a seguir. Ela sustentou o olhar dele, seu coração palpitando, e pela primeira vez desde que o mundo deles se despedaçou 4 anos atrás, ela sentiu o leve brilho de um futuro que não tinha medo de alcançar. Ainda não era uma promessa, mas não era mais uma porta fechada. Algo novo estava começando.
inquieto, frágil e impossivelmente precioso. Capítulo 8. O jardim e o sim. O verão voltou às montanhas com um calor que suavizou tudo o que tocava, desde as colinas cobertas de pinheiros até o lago que brilhava como prata sob as longas e douradas horas de luz do dia. Em junho, o resort havia se transformado novamente, lanternas tecidas entre galhos, música flutuando sobre a água à noite, famílias chegando para casamentos e celebrações. Helena caminhou pelo saguão uma manhã e percebeu que pela primeira vez em anos ela não sentia que estava meramente sobrevivendo. A intensidade que havia vivido em seu peito por tanto tempo começou a se dissolver, substituída por algo mais leve, mais esperançoso. E ela sabia exatamente por quê. Alexandre havia se tornado parte de suas vidas não com força ou exigência, mas com consistência, humildade e uma ternura que nenhuma delas esperava. As meninas o adoravam com a devoção feroz que só as crianças podiam dar. Elas esperavam por ele no corredor todas as tardes, gritavam quando o viam caminhando em direção a elas, agarravam-se a ele como se ele sempre estivesse lá. Demorou mais para Helena, não porque ela duvidasse dele, mas porque confiar nele exigia reabrir feridas que ela trabalhou anos para fechar. No entanto, todos os dias ele lhe mostrava por meio de ações, e não de promessas, que não iria a lugar nenhum. Ele aprendeu a trançar o cabelo de Lorena sem deixar a frustração aparecer. Ele passava horas colorindo com Luana, mesmo quando ela insistia que cada pétala de cada flor fosse perfeitamente sombreada. Ele carregava Letícia nos ombros até que ela adormecesse contra sua bochecha. E à noite, quando as meninas dormiam e a casa caía em um silêncio suave, ele ficava tempo suficiente para ajudar a limpar, conversar com Helena sobre seus dias e, às vezes, simplesmente sentar ao lado dela no sofá até que nenhum dos dois se sentisse mais sozinho. No início de julho, o hotel planejou uma celebração comunitária de meados do verão no Jardim do Lago, um evento alegre repleto de lanternas, fogos de artifício e música. Helena ajudou a organizá-lo como sempre fazia, mas este ano a antecipação parecia diferente. Ela sentiu algo zumbindo sob a superfície, uma consciência, uma possibilidade, uma mudança muito delicada para nomear. As meninas passaram a manhã girando pela casa em vestidos brancos, combinando, insistindo em usar coroas de flores que haviam feito na noite anterior. Elas pareciam etéreas, 3 pequenos raios de sol correndo de sala em sala, deixando rastros de risadas atrás delas. Quando chegaram ao lago naquela noite, o sol estava começando sua lenta descida, pintando o céu em tons de rosa e ouro. Lanternas balançavam suavemente nos galhos das árvores, seu brilho quente espelhado na água cintilante. Hóspedes se reuniram em cobertores de piquenique, o cheiro de comida grelhada flutuando no ar. Helena sentiu o familiar conforto do lar enquanto guiava as meninas em direção à área do palco, mas naquela noite, algo dentro dela tremulava como um segredo que ela ainda não estava pronta para admitir. A noite se desenrolou em um borrão de apresentações infantis, música e aplausos suaves, cada momento pontuado pelos sussurros excitados das meninas. Elas puxaram Helena para a frente quando sua vez se aproximou, mas antes que ela pudesse guiá-las para os bastidores, o anfitrião do evento deu um passo à frente e anunciou um momento muito especial, preparado com amor. A frase fez Helena piscar em confusão. Ela não tinha agendado nada de novo. Mas as meninas haviam desaparecido atrás da cortina, rindo conspiratoriamente. Um silêncio se espalhou pela multidão enquanto Lorena, Luana e Letícia subiam ao palco, segurando grandes cartazes feitos à mão.
As lanternas refletiam em seus cachos loiros, fazendo-as parecer quase como os anjos que as pessoas sempre diziam que elas se assemelhavam. Helena sentiu seu coração apertar com a visão. Então ela leu as palavras escritas em letras brilhantes. Nós escolhemos nossa família. A plateia soltou suspiros suaves. Helena pressionou uma mão trêmula no peito. E então Alexandre apareceu atrás delas. Ele subiu ao palco com uma expressão que ela nunca tinha visto tão claramente. Firme, vulnerável, esperançoso e humilde, tudo ao mesmo tempo. As meninas correram para ele, envolvendo seus pequenos braços em torno de suas pernas, antes de se afastarem, como se entendessem que o que viria a seguir não era delas para segurar. Helena, ele disse, sua voz ecoando sem esforço sobre a multidão silenciosa. 4 anos atrás eu cometi o maior erro da minha vida. Deixei o medo decidir por mim. Eu te machuquei. Perdi todos os momentos que importavam. E eu não posso recuperar esses anos. Helena sentiu lágrimas arderem em seus olhos. Ele continuou, a voz engrossando com emoção. Mas você me deu algo que eu nunca pensei que mereceria. Uma segunda chance. Você me deixou conhecer nossas filhas. Você me deixou conhecê-las. Você me deixou te conhecer de novo. E você me mostrou como é uma família de verdade. Como é o amor. Como é a coragem. Ele respirou fundo, dando um passo mais perto dela, cada movimento deliberado, dando-lhe tempo para pará-lo se ela quisesse. Ela não o fez. Você é a pessoa mais forte que eu já conheci. Você carregou tudo sozinha. Luto, medo, alegria, esperança, quando eu deveria ter estado ao seu lado. E, no entanto, você construiu algo lindo a partir da dor que causei. Você e nossas filhas são a melhor parte da minha vida. E eu quero passar o tempo que me resta provando que você nunca mais terá que enfrentar nada sozinha. As meninas de repente levantaram o último cartaz, sorrindo com orgulho. Mamãe, diga sim. Risos ondularam pela multidão enquanto Helena cobria a boca, dominada e com dor da maneira mais bonita. Alexandre se ajoelhou, não como um grande gesto, mas com uma sinceridade que a fez prender a respiração. Helena Marinho, ele disse suavemente, você se casa comigo? Não por causa do passado, mas por causa do futuro que eu quero construir com você, com nossas filhas, com a família que finalmente encontramos. Por um momento, o mundo parou. As lanternas balançaram. O lago brilhou. A multidão esperou em silêncio de tirar o fôlego. As meninas seguravam seus cartazes com excitação mal contida. As lágrimas de Helena escorreram pelo rosto, mas seu sorriso era firme, radiante, certo. Sim, ela sussurrou depois mais alto enquanto as meninas gritavam. Sim, Alexandre. A plateia irrompeu em aplausos, fogos de artifício explodindo acima do lago em uma cascata de cores cintilantes. As meninas correram para envolver os dois pais em um emaranhado de braços, enquanto Alexandre se levantava e beijava Helena, gentilmente no início, depois com a certeza de um homem que finalmente havia voltado para casa. Enquanto os fogos de artifício pintavam o céu e as meninas dançavam ao redor deles em luzes cintilantes, Helena percebeu que aquele momento não era um final. Era um começo. O tipo que ela nunca ousou sonhar que teria. Um começo construído não a partir da perfeição, mas do perdão, da cura e de um amor forte o suficiente para crescer novamente. E desta vez ela sabia, nada no mundo poderia separá-los.